Olá, está começando mais um programa Uninotícias. Minha Estampa Inusitada é o projeto inspirado na arte de xilogravura, proposto aos alunos da disciplina de Materiais e Processos Gráficos do curso de Design Gráfico da Unifeb, com o intuito de criar uma estampa inusitada. A xilogravura é uma técnica de reprodução na qual se utiliza a madeira como matriz de impressão. Para esse projeto, a ideia principal foi centrada na busca de formas inusitadas para a criação das matrizes de impressão. A partir disso, os acadêmicos puderam criar as suas próprias obras. Confira! Esse foi um projeto desenvolvido pelos alunos do curso de design da disciplina de Materiais e Processos Gráficos, onde a ideia principal foi inspirados num processo tradicional de impressão, que é o da xilogravura, onde basicamente a gente pega um pedaço de madeira, cria uma ilustração e entalha nela, e depois, passando tinta, você consegue sobrepor um material como um papel, alguma coisa, e tirar uma impressão dali. Só que o desafio foi um pouco além aqui com eles, né? Com base nesse processo, eles tinham que buscar materiais alternativos para criar essa matriz, né? Onde seriam, por exemplo, EVA, borracha, às vezes até blocos de cimento, a própria madeira e assim como outros diversos, e criar suas ilustrações autorais e transformar isso numa estampa de camisa, né? Acabou então associando tanto o processo criativo de entender como funciona esse processo todo, essa ideia de desenvolver uma estampa, com uma técnica tradicional, né? E ao mesmo tempo passando por questões de dificuldades, onde eles foram ver que determinados materiais não funcionam tão bem, outros funcionam melhor, tipos de substratos como camisetas de algodão diferente de uma camiseta sintética, e isso acabou então agregando muito dentro do processo de aprendizado deles da área. Bom, aqui a gente tem alguns exemplos, né, dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos, onde a gente tem aqui tanto uma diferença de uso de alguns tecidos que foram aplicados, como também de materiais para as matrizes. Por exemplo, esse aqui foi feito em EVA, né? Então o EVA, como tu conhece, esse material que todo mundo tem acesso, é escolar, né? É bem comum, e ele acaba dando um preenchimento um pouquinho mais uniforme, né? Mas com um efeito um pouco de desgaste, que acaba sendo um atrativo da própria peça no final de como ela foi elaborada. Esse aqui já foi feito em cima de uma borracha, né, que é um refúgio, por exemplo, essa borracha é um refúgio de materiais utilizados para a indústria calçadista, né? E só que a diferença dela é que, como ela tem pouca absorção, ela acaba dando esse efeito mais borrado. Mas como o propósito da brincadeira foi aqui simular uma mira, e como se ela tivesse meio borrada, né, como se não tivesse bem focada a mira, então acabou aproveitando a questão do próprio substrato ajudar no efeito final da peça. E aqui mais um que a gente tem, que também, esse também foi feito em EVA, só que aí a gente vê um preenchimento um pouco diferente, mas de certa forma mais uniforme, por causa do tipo de tecido, que é outra questão que eles acabaram experimentando, né? Que tanto não só a matriz que foi usada pode mudar o efeito que vai ser aplicado sobre o substrato, mas também o próprio substrato. Aqui é uma camiseta com uma base mais sintética, então ela acaba dando esse efeito de preenchido e ao mesmo tempo um pouco enevoado, né? Que acaba dando um efeito mais particular também, como a gente viu em outros. Então, cada um deles acaba tendo uma questão mais particular pela combinação tanto de matriz quanto de material em que foi aplicado. A partir de 2023, o Colégio Unifeb passará a ofertar os anos finais do ensino fundamental, 6º ao 9º ano, além do tradicional ensino médio. O parecer e resolução que solicitavam a implementação das séries no colégio foram aprovados na sede do Conselho Estadual de Educação, em Florianópolis. Fundado em 18 de outubro de 2018, o Colégio Unifeb foi criado com o objetivo de proporcionar aos estudantes vivência universitária, oferecendo tecnologia e inovação por meio de estrutura de ponta, com foco no empreendedorismo. A equipe Nova Feb, representante da Unifeb na segunda edição do Reúne Challenge, competição que tem como objetivo estimular a cultura empreendedora dentro das instituições de ensino superior de Santa Catarina, conquistou o primeiro lugar no Reúne Game. A Inova Feb foi composta por 8 acadêmicos dos cursos de Administração, Design Gráfico, Direito
Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Letras em Inglês, Pedagogia e Processos Gerenciais, e os professores Júlio César Frantz e Vivian Wildner, coordenadora do curso de Engenharia Civil. Além da Unifeb, outras instituições competiram por meio de seus centros de inovação, proporcionando aos participantes uma interação com outros estudantes, profissionais da área e com o próprio mercado de trabalho. Para conquistar a primeira posição no Reunigame, a equipe superou várias provas e desafios, e o ótimo desempenho levou o time a somar o maior número de pontos entre os participantes. Por ter conquistado o título, a InovaFeb recebeu o prêmio de R$ 700. Na edição de 2022, os desafios do Reuni Challenge foram baseados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS, sendo obrigatória a utilização de 2 ODS por projeto. As equipes tinham que desenvolver uma ideia com o objetivo de solucionar um problema real, passando por todas as etapas e emoções da criação de um negócio. Por isso, a InovaFeb buscou resolver o problema de falta de motivação de estudantes do ensino médio por meio de pesquisas e entrevistas com os adolescentes. A equipe desenvolveu uma plataforma relacionada ao metaverso, com itens de gamificação e aprendizagem ativa, que foram validadas com diretores de colégios particulares de Brusque. Produtos desenvolvidos por acadêmicos do curso de Design Gráfico da Unifeb foram expostos e comercializados na Expo Design, feira de design e artesanato do curso. Ao todo, 10 estudantes venderam seus produtos no evento, que foi realizado na segunda e na terça-feira no átrio do Bloco A e reuniu visitantes de diversos cursos da instituição. Oi gente, eu sou a Leila, eu faço arte em papel. Hoje a gente está aqui na feira de design gráfico da Unifeb, onde a gente reuniu várias fases da turma. E cada um está expondo um pouquinho do que faz fora da faculdade, no caso. Eu trabalho com arte em papel, tem uma galera que trabalha com adesivos, com quadrinhos de aquarela e várias coisinhas desse tipo.
Incluir para superar é a manchete da primeira edição da revista Unifeb Saúde e Bem-Estar, lançada oficialmente nesta quarta-feira, dia 21, pela instituição. O material é fruto das pesquisas e atividades desenvolvidas com a comunidade externa pelos acadêmicos dos cursos de Educação Física, Fisioterapia, Medicina e Psicologia, sob a orientação dos professores durante a jornada de curricularização da extensão. No impresso, os 4 cursos de graduação da área da saúde apresentam uma série de reportagens sobre acessibilidade e inclusão sobre diversas vertentes. Logo nas primeiras páginas, os acadêmicos de psicologia apresentam a inclusão às pessoas depressivas, dependentes químicas, as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com transtornos mentais no mercado de trabalho, além de o impacto do mundo pós-pandemia nos adolescentes. A inclusão dos cidadãos por meio do Sistema Único de Saúde, SUS, foi o tema da reportagem produzida pelos estudantes de medicina, que explicam sobre a própria atuação do profissional no SUS por meio da disciplina de Integração em Saúde e Comunidade. Os leitores também podem conferir o passo a passo de como, quando e onde o cidadão pode buscar atendimento no SUS em Brusque. Aos acadêmicos de fisioterapia, coube a missão de mostrar o papel da fisioterapia na acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, sejam elas físicas e intelectuais. Na reportagem elaborada pelos estudantes, há o relato de um cidadão amputado e de uma adolescente com síndrome de Down, ambos amparados pela fisioterapia no processo de reabilitação e desenvolvimento. Por fim, os leitores podem conferir os materiais produzidos pelos estudantes de Educação Física, que apresentam a universidade, o esporte e o ambiente de trabalho como caminhos para a inclusão social. Projeto Um Sentimento, Uma Frase. Acadêmicos de design gráfico e psicologia se uniram para trazer mensagens especiais com o intuito de melhorar o Dia dos Estudantes, Professores e Colaboradores da Unifeb. Oi, eu sou a Patrine, faço design gráfico, 4ª fase. Meu nome é Michele, também faço design gráfico na 4ª fase. A gente teve uma ideia e a gente veio mostrar um pouquinho para vocês. Como a gente está no Setembro Amarelo, a gente pensou muito em como tocar as pessoas de forma rápida, porque a gente não tinha muito tempo, né? Como já estava no final do mês ali. Exato. Mas eu estava no Instagram ali, peguei umas ideias, joguei para a Patrine, ela se animou, a gente juntou um pessoal, a gente juntou com o pessoal de psicologia, né? Com as meninas ali. E aí a gente teve essa ideia. Qual que é a ideia, Patrine? A ideia exatamente foi bem cuidada, porque questão tipo de sentimento, porque amarelo tem algo bem pesado, mas é para ser lembrado com carinho e ajudar o próximo. Daí a gente foi pensando e chamou o pessoal de psicologia para dar uma força sobre as palavras no que dizer. Com isso a gente foi mudando as ideias, daí a gente chegou a sobre falar do que você está sentindo. Ali a gente colocou um painel, né? E ali a gente colocou em cima assim, o que você está sentindo hoje? Então quem passar ali, a gente colocou bem ali no bloco A, né, para ficar bem visível. Exato. Quem passar ali vê aquela frase, do lado tem as 4 palavras ali, que é tristeza, medo, alegria e ansiedade. Então, o que a pessoa está sentindo, ela vai ser tocada no momento, acreditamos nós, né? Exato. E ela vai pegar um bilhetinho, ali vai ter uma frase, alguma inspiração. A gente colocou algumas músicas também, porque a pessoa pode colocar ali o celular e já abrir direto ali no aplicativo, né? E acreditamos que é uma forma simples, rápida e que ajuda a pessoa naquele momento, assim, né? No dia dela, por mais que seja uma coisa simples. E a gente também teve a ideia da caixinha. Nessa caixa, a gente colocou ela com uma folha amarela para chamar bastante atenção, né? E tá escrito ali uma frase que induz a pessoa a abrir aquela caixa. Quando ela abre aquela caixa, é segredo, a gente não pode contar. Está escrito exatamente, atenção, cuidado, algo especial nessa caixa. Yes. Daí, abrindo, você vai saber que tem algo especial nela. E essa ideia é exatamente
mesmo aquele ditado, é simples gesto alegra muita gente, muda praticamente o dia da pessoa. Bastante gente passou por ali e elogiou o trabalho, né? Que por mais que foi uma coisa corrida, mas foi bem... Foi de coração, né? Foi. A gente deu o nosso melhor ali. Isso. Espero que gostem e leiam cada bilhetinho do que está sentindo hoje. Meu nome é Gabriel Saporito, sou formando em Psicologia e eu estou aqui hoje para falar de um tema que é de extrema relevância e importância para todos nós, para a comunidade, para a sociedade como um todo. Fui chamado hoje, com grande satisfação que eu estou aqui, para falar sobre um mês de extrema relevância, que é o mês de Setembro Amarelo. O mês de Setembro Amarelo, portanto, ele se refere a um mês que visa, então, levar uma conscientização sobre a valorização à vida. Ele se iniciou aproximadamente ali entre 2014 e 2015 por meio de uma campanha da CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. O intuito desta campanha, no entanto, é justamente levar informações sobre saúde mental para a sociedade. Ou seja, nós temos aqui um dado, por meio de pesquisas e dados estatísticos, de que o Brasil ele está entre os 10 países no mundo que mais registra mortes em decorrência do suicídio. E isso nos mostra um cenário de urgência e de emergência, e esta campanha ela tem justamente o intuito de prevenir atos suicidas, de pessoas que venham tirar a própria vida. Então é uma campanha voltada para a conscientização sobre a valorização à vida. E isso nos remete a várias reflexões de compreensão acerca desse sujeito que está em constante relação com o mundo e que nós, enquanto seres humanos em que convivemos em sociedade, isso mostra o nosso papel de ter uma compreensão em relação a esse jeito do outro de ser, de como é que ele está se relacionando consigo e com o mundo. Portanto, eu estou aqui hoje para justamente transmitir essas informações sobre o Setembro Amarelo e sobre ali que nós temos fatores de risco que nos leva a ver essa pessoa que está num estado de sofrimento psíquico e pensando em tirar a própria vida. Bom, vamos lá. Pessoas que estão aqui nos acompanhando, acredito que o primeiro ponto a ser considerado é justamente esta do fator de risco. Ou seja, estudos apontam que 90% das pessoas que tiram a própria vida, elas apresentaram um histórico de transtorno mental. Esses transtornos, eles se referem à depressão, o transtorno afetivo bipolar, bem como também abuso de álcool, drogas e outras substâncias que são utilizadas, Ou seja, o que está mais relacionado, então, o que vai influenciar nesse ato do sujeito tirar a própria vida, é justamente ali o que os estudos apontam, a depressão. O sujeito ele se sente desamparado, ele não vê mais sentido na própria vida, na própria existência, ele já não vê mais sentido no futuro, na própria vida. E aí ele passa a interpretar o mundo de uma forma negativa. E isto faz com que ele entre num ciclo repetitivo no qual ele apresenta pensamentos automáticos que levam ao mal-estar psicológico, ao mal-estar físico, no qual os pensamentos que acabam se prevalecendo são as pessoas não gostam de mim, a vida não tem mais sentido, não há razão nenhuma para viver, e isso são fatores de risco que nós devemos ter essa percepção em relação a este outro e a maneira de como é que ele vem lidando com as situações, tá? Nós buscamos também, nesse mês de Setembro Amarelo, quebrar certos estigmas e paradigmas que são constituídos, como, por exemplo, que a pessoa que tira a própria vida é um ato de covardia. Isto não é verdade, porque a pessoa que ela está em sofrimento psíquico e acaba cometendo suicídio, ela está passando por uma dor psíquica insuportável. E ali nós temos que compreender o nosso papel, que é um papel de respeitar o outro, sua singularidade e jeito de ser, considerando o contexto que ele também está inserido. E falando sobre o contexto, nós não olhamos esse indivíduo meramente como um ser que tem uma doença mental, mas é importante também entendermos que ele está inserido num contexto social, cultural, questões relacionadas à política, econômica, Então são fatores que vão influenciar também na manifestação do sofrimento psíquico e que devemos considerar esse indivíduo como um todo. A prevenção, então, ao suicídio, ela é de suma importância. Falar sobre suicídio, muitas vezes, é considerado ainda um tabu, mas quanto mais nós falamos, levamos essa conscientização para as pessoas, para a comunidade, para a sociedade. Ou seja, nós vamos buscar, sobretudo, com que esse indivíduo ele venha encontrar novamente um sentido na própria vida, na própria existência.
pensando em várias possibilidades, porque a pessoa que ela está nesta situação, o que acontece? Ela vê o mundo de uma maneira negativa, ela olha para si mesma como um ser que não tem valor, que não tem potencial. Tá? Então nós vamos buscar resgatar nesse indivíduo o sentido da vida. E é por isso que eu estou aqui hoje fazendo esta fala de conscientização à própria vida e valorização à vida, porque eu sempre gosto de considerar de que a pessoa ela não está sozinha. Nós estamos aqui para dar um apoio, e o que nós temos aí de mais importante, portanto, é justamente os atendimentos psicoterapêuticos que são ofertados aqui na CESP, a Clínica Escola e Serviços de Psicologia, que é um serviço disponibilizado pela própria Unifeb, onde os estagiários eles fornecem um atendimento clínico, prevalecendo então uma escuta qualificada frente às experiências deste outro. Tá? Então, fica aí também, caso você saiba, alguém que esteja precisando de um acolhimento, de uma escuta, nós temos aí os serviços da CESP que disponibiliza esses atendimentos de forma gratuita. Muito obrigado a todos, obrigado Guilherme pelo convite, foi um prazer imenso estar aqui hoje compartilhando para vocês sobre essas informações e vamos valorizar aí a vida, diga sim a vida, qualquer coisa nós estamos aqui para te dar um apoio emocional. E sempre lembrando também, né, Guilherme, que eu gosto de destacar, sobre a importância dos vínculos afetivos que são constituídos ao longo da vida e que a base afetiva ali ela acaba desempenhando um papel fundamental na prevenção ao suicídio também. Muito obrigado a todos. E esse foi o nosso programa de hoje. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima. TV Uni em movimento.